noite a todos. É sempre um motivo de alegria, de regozijo à minha alma retornar a essa casa de luz, de bênçãos. Que a espiritualidade maior continue abençoando a todos vocês, os trabalhadores, os dirigentes, porque a gente vê uma transformação imensa aqui. Eu sou fã de vocês, porque o que vocês estão fazendo aqui é um espetáculo. A gente fica emocionado, né, Márcia, de ver e torcendo para que Deus dê bastante força para vocês continuarem esse trabalho maravilhoso que vocês estão realizando. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. O tema que eu elegi para a noite de hoje é viver feliz. A ideia é essa, a gente debater, será que é possível ser feliz na Terra? Porque a gente, principalmente nos meandros espíritas, a gente ouve assim, na Terra não dá para ser feliz, é um mundo de expiações e provas. O que é expiação? Expiação é acertamento com a lei, decorrência da lei de causa e efeito. Eu infringi a lei, agora eu tenho que expiar aquela falta que eu cometi, ou seja, sofrer as consequências dos meus atos. E a aprovação é o quê? Desafios que a gente normalmente pede para que o nosso progresso possa se fazer mais rapidamente. Então, se é um mundo de expiações e provas, é possível ser feliz na Terra? E eu vou lançar já de cara um desafio do Evangelho, quando Jesus diz assim, vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos a prantos e sofrimentos. Será que Jesus está fazendo uma ameaça? Meu, cuidado, na terra não é para ser feliz não. Se você for feliz aí, na vida espiritual você vai ser feliz. E o que ele está falando aqui, à primeira vista, a impressão que dá é que ele está condenando a felicidade na terra. Ele está falando, felizes são os sofredores aqui na terra. Quem tem fome, quem tem sede, quem tem fome e sede de justiça, quem está chorando porque vai rir, mas quem está rindo, ele se refere aos ricos, vocês estão saciados, lá na frente vocês vão ver o que vai acontecer. Parece que é isso, né? Mas na verdade não é isso. Quando a gente vai estudar qualquer passagem do Cristo, o pecado maior que a gente pode cometer é tentar interpretar a mensagem dele ao pé da letra. Se nós fizermos isso, nós vamos realmente nos equivocar. Porque o Cristo não está condenando a riqueza, não está condenando a felicidade, a alegria aqui. Não, no final da palestra nós vamos esclarecer o que é que o Cristo está fazendo aqui. Mas o fato é, podemos ser felizes? Se a gente for pensar, raciocinar, nós vamos perceber que todos nós, talvez consciente ou inconscientemente, estamos permanentemente buscando a nossa felicidade. Por que a gente veio na casa espírita hoje, uma quarta-feira à noite? Por que eu deixei lá o conforto do meu lar para vir na casa espírita? Se eu perguntasse aqui para essa seleta plateia, o que você veio buscar aqui? Nós vamos ter respostas de várias ordens. Uns vão dizer assim, eu vim para conhecer as nuances da vida e da morte, eu vim para me tornar uma criatura melhor, eu vim para aprender a ser mais caridoso, paciente, eu vim para cura de alguma chaga que eu tenho, seja ela moral ou física. Nós vamos encontrar respostas de variadas ordens. No final das contas mesmo, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos buscando a nossa felicidade, porque isso é instintivo no homem. Aquela história que a gente ouve alguns equivocados dizer por aí, que espírita gosta de sofrer, eu não acredito nisso não. Eu tenho já 42 anos de espiritismo e nunca gostei de sofrer, e não gosto. E acho que quem fala isso não entende o que nós entendemos. Nós compreendemos o porquê do sofrimento, nós compreendemos a justiça divina e muitas vezes o que a gente faz? Nós encaramos o melhor do sofrimento. Nós entendemos que no final das contas nós somos os próprios artífices do nosso sofrimento.
percebemos que não temos que culpar a Deus, a providência divina. Deus não está devendo nada para a gente. E isso faz com que nós tragamos consolação maior para as nossas dores. Esse conhecimento da lei. E olha só, no Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec faz aquele velho questionamento sobre a criação dos espíritos. Quando os espíritos nos respondem que todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Mas ali tem uma parte da resposta que é muito interessante para a gente, dizendo que todos nós somos perfectíveis. O que quer dizer isso? Que todos nós tendemos à perfeição. Todos nós queremos ser espíritos perfeitos e os seremos, uns mais cedo, outros mais tarde, conforme os esforços que se fizerem para domar suas próprias imperfeições. Mas isso é fato, nós todos vamos nos tornando espíritos mais evoluídos a cada experiência que nós temos aqui na Terra ou em outros planetas. E a verdade é que quanto mais o espírito progride na escala espírita evolutiva, mais ele vai se tornando feliz. E quanto mais ele se torna feliz, mais ele vai almejando a felicidade, porque o contato com os espíritos que são superiores faz nós praticamente invejarmos a felicidade deles. A gente fica querendo aquilo, eu falo, eu quero. Aí ele fala assim, você quer? Tudo bem. Então, o gênero de prova que você tem que passar está aí, o que você vai escolher? E a gente escolhe o gênero de prova porque nós estamos buscando a nossa felicidade. Quando a gente fala assim, nós falamos assim, poxa vida, será que eu escolhi passar por um câncer? Será que eu escolhi passar por um sofrimento da miséria, passar por um sofrimento dessa tal ordem? No final das contas, nós vamos entender lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, nós escolhemos o gênero de prova. Mas por que eu escolho? Porque eu sei que é o remédio amargo para curar a doença que eu trago. Essa doença, entre aspas, as chagas que eu carrego ainda na alma. Eu tenho que me depurar, eu aceito passar por determinadas provas para que eu possa fazer isso mais rapidamente, porque eu almejo a felicidade daqueles que me são superiores. Bom, mas essa felicidade é factível, é alcançável? É óbvio que nós aqui não vamos ter uma receita infalível para a felicidade, mas nós vamos perceber que é possível ser feliz ainda que a vida nos impõe algumas adversidades. É possível sermos felizes. E isso nós temos que buscar. Quando nós fazemos essa indagação, mas eu posso ser feliz? Como é que eu faço para ser feliz? A primeira coisa que nós precisamos pensar é o que está me fazendo infeliz. O que está tirando a minha paz, o meu sono, a minha alegria, a minha vontade de viver, a minha vontade de me relacionar com as outras pessoas? O que é que está me tirando isso? O que me faz infeliz na minha jornada terrena? Quando nós pensamos nisso, nós vamos ter vários fatores que até o Evangelho, no Livro dos Espíritos, Kardec se ocupa disso, o Evangelho também, das causas maiores do sofrimento da criatura humana aqui na Terra. A primeira que a gente vai falar são as enfermidades. As enfermidades do corpo físico nos castigam mesmo. Tanto que, podem ver se não é verdade, as casas espíritas mais concorridas no Brasil são aquelas que dispõem de médium de cura. Onde tiver um médium de cura, você pode perceber que o aglomerado de pessoas, sejam espíritas ou de outras religiões quaisquer, elas estão ali buscando. Isso é ruim? Não é ruim coisa nenhuma. Se eu tenho uma dor que está me afligindo, obviamente que eu uso a minha inteligência, eu vou buscar o alívio dessa dor. Isso é natural. Mas muitas pessoas, equivocadamente, creem que a casa espírita é um hospital mágico. E a casa espírita não é um hospital mágico. Alguns vão atingir o seu desiderato, outros não vão. E as criaturas têm que conviver do jeito que elas têm que viver aqui na Terra. Também uma outra questão que faz as criaturas serem muito infelizes é a de relacionamentos familiares. As casas espíritas que têm aquele atendimento fraterno, pode perceber, 90% dos atendimentos dizem respeito ao quê? Relacionamento familiar. A criatura sofre porque ela está sofrendo lá dentro do lar dela. Ela ou é desavença entre irmãos, filhos, pais, cônjuges. Essa desavença que traz transtorno mesmo. E é uma das piores causas de sofrimento do homem aqui na Terra. Porque imagina,
Você ter um ambiente sadio no seu lar é uma coisa, mas você ter um palco, um ringue de luta é outra coisa. Isso traz conflito, traz sofrimento. Outras criaturas vão dizer assim que sofrem por causa de problemas financeiros, outras vão dizer que sofrem por causa de relacionamento entre os cônjuges. Enfim, nós vamos ter resposta. Outros vão falar que estão infelizes no trabalho. Nós vamos ter inúmeras causas de infelicidade do homem aqui na Terra. Mas, e ainda assim, é possível nós gozarmos uma felicidade na Terra? É possível, nós só precisamos analisar quais são as causas do nosso sofrimento, e nós vamos perceber que a maioria deles é causado por nós mesmos, e a maioria dos sofrimentos que nós nos impomos aqui na Terra são tormentos voluntários. O que vale dizer? Se eu tivesse um pouquinho de consciência, eu não precisava passar por ele. Por que Deus nos dota de inteligência? É justamente para que nós usemos a nossa inteligência em favor da nossa evolução. Deus quer o nosso sofrimento? Não quer o nosso sofrimento. Sofrimento não é criação de Deus. Sofrimento é criação do homem que inventou de querer sofrer. Por quê? Porque ele trilhou por caminhos das portas largas, ele se distanciou das leis de Deus. Aí, como eu sei como está a lei de Deus, onde está? Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é a diferença entre o bem e o mal? Os Espíritos respondem: olha, o bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus, o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós sofremos. Mas quem que decide se afastar ou se aproximar da lei de Deus? Nós mesmos, dotados do livre-arbítrio. Mas onde está essa tal da lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: onde está a lei de Deus? Aí ele fala: na sua própria consciência. Mas se está na nossa consciência, olha que raciocínio que a gente precisa fazer. Está na nossa consciência a lei de Deus? Está. A lei de Deus é boa? A lei de Deus é magnânima, é perfeita, ela é imutável. Olha, se ela está na nossa consciência, não era de se esperar então que nós só praticássemos atos voltados ao bem? Porque se eu estou com uma lei perfeita na minha consciência, lá na questão 623, Kardec pergunta: qual é o papel do Espiritismo? E um dos papéis, não só do Espiritismo, mas das religiões, é reavivar essa lei de Deus que muitas vezes, por incuria, a gente deixa cair no esquecimento. Então a religião faz esse papel de chamar: meu amigo, a lei de Deus é essa. Você não está descurando dela, você não está deixando ao claro dessa lei de Deus. Vamos acordar para essa lei? É isso. Por isso que nós precisamos, chegamos aqui, o que vocês estavam fazendo? Reunidos, estudando a lei de Deus, para nós nos aprimorarmos cada vez mais. Conhecendo, a gente vai aplicando essa lei na nossa vida pessoal e paulatinamente nós vamos melhorando. Mas quando a gente fala dos sofrimentos, das dores físicas, olha só que interessante, das enfermidades. O Richard Simonetti, ele fala que nós temos dois tipos de enfermidades. Uma que ele chama de estrutural e a outra que ele chama de funcional. A estrutural normalmente são aquelas doenças que nos acompanham do começo ao fim da vida. Por mais que a gente queira, nós não conseguimos nos livrar dela. Mas ele fala que isso não é um acidente hereditário do destino, que isso são consequências de nossas próprias ações em vidas passadas. Então, se nós nos exageramos em algumas ações da nossa vida passada, muitas vezes o que isso acontece? Nós lesamos o nosso perispírito com essas ações desregradas que adotamos. Quando nós lesamos o perispírito, nós precisamos de tempo para consertá-lo, entre aspas, aí. Por quê? Porque o perispírito serve de molde para o corpo que vai nascer. Se esse perispírito está lesado, o molde está lesado, o corpo vai estar lesado. Então ele fala que quem cometeu excessos na vida passada vem com consequência agora, no corpo físico, em virtude disso. E ele fala que essas doenças estruturais, elas têm duas razões de ser. A primeira é de reparação. Aí eu infringi a lei de causa e efeito, eu tenho que reparar agora, eu tenho que submeter às consequências desse afastamento da lei. A segunda razão é, olha que coisa interessante, eu nunca tinha pensado nisso, é para contenção.
Contenção olha como Deus é misericordioso, olha a misericórdia divina. Aquele que foi desregrado em vidas passadas volta com problemas físicos para não incorrer nas mesmas faltas. Veja que quando a gente fala assim, aquele que fumou demasiadamente, lesou o pulmão, ele vem com problemas agora pulmonares, reparação e contenção, para não reincidir naquela falta. Aquele que bebeu demasiadamente, lesou seu fígado, vem com problemas hepáticos, para não reincidir naquela falta que ele tinha cometido em vidas passadas. Aquele que era maledicente, que era ruim, que era pérfido, ele vem com problemas mentais, para não reincidir naquela falta que ele cometeu nas vidas passadas. E o Richard Simonetti também fala das doenças funcionais. E as doenças funcionais, elas não têm nada a ver com o modo de vida que nós adotamos no passado. Ela tem muito mais a ver com o modo de vida que nós adotamos agora. O que nós estamos fazendo com a nossa vida agora é consequência da nossa forma de agir e de tratar o nosso corpo agora. E ele nos garante que 80% das nossas enfermidades elas são funcionais, ou seja, não tem nada a ver com o relacionamento do passado, mas com a vida presente que nós temos adotado para nós mesmos na atualidade. Então, no final das contas, o que nós vamos perceber? Que mesmo nas enfermidades, quem é o artífice do nosso próprio sofrimento? Nós mesmos. Aí isso traz consolo para nós? Traz. Já pensou? Falar, olha, isso é minha culpa, não é culpa da minha vizinha, do meu pai, da minha mãe. Eu sou culpado porque eu distanciei da lei, agora eu estou me acertando. E não é bom pagar a nossa dívida, pagar a nossa débito? Quando a gente tem uma dívida grande, quando a gente termina de pagar, aquele carnê de 60 vezes, você pagou a 60ª prestação, não dá um alívio e fala, é assim conosco mesmo, a misericórdia divina. Ele faz você pagar em prestações, ele faz você, deixa que você tenha preparo para enfrentar essas situações. E você fala assim, Douglas, mas é fácil você falar de ser feliz na doença, né? Porque quando você está são, é muito fácil falar, eu sou feliz. A gente tem um caso lá na nossa casa espírita, lá, das visitas que a gente faz no sábado de manhã, que me marcou muito a minha vida, do exemplo que eu vi ali, uma criatura que nós dávamos passar. Talvez alguns de vocês a conheçam. Era a Alice. A Alice eu a conheci há muitos anos. Quando casei com a Márcia, eu conheci a Alice. Eu tinha uma lojinha, ela trabalhava no mercado em frente, a gente já se conhecia. Depois passou o tempo, nunca mais a vi. E um dia eu fui dar passe nesse domicílio e lá encontrei a Alice. E a Alice tinha uma doença que se chama ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. É uma doença terrível, que vai fulminando o corpo da criatura, ela vai perdendo as forças. Daqui a pouco ela morre porque o pulmão para de funcionar, ela não consegue respirar. Vai minando e demora. E ela tinha essa doença chamada ELA. E lá a gente dava passe também na mãe dela, que estava com Alzheimer. E aí, essa doença, ela dá uma dor insuportável na criatura que está sofrendo. Ela sofre uma dor insuportável. E quando a gente chegava ali, via que a Alice estava com dor, mas ela não dava na hora o semblante. Douglas, tudo bem? Como é que você está? E a Márcia e os filhos? E começava a conversar e mudar de assunto. Ana, estou bem, e você, Alice? Eu estou bem, eu estou ótimo. Olha, eu sou feliz. Eu sou feliz, ela falava assim. Está vendo aquela cadeirinha que tinha uma cadeira de rodas elétricas? Ela falava assim, essa cadeirinha eu vou para a cidade inteira, para todo lugar, converso com todo mundo, adoro conversar. Sou feliz, tenho minha mãe aqui, a mãe coitada da outra sala com Alzheimer, ela falando, eu sou feliz porque eu tenho minha mãe. Então a gente via aquilo e ela falava outra coisa que ela nunca esqueci, que ela falava sempre. Eu não reclamo do que eu estou passando. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que fui eu que pedi. Eu não sei o que eu fiz, mas eu tenho certeza que eu estou acertando com a lei, porque fui eu que pedi uma doença dessa. Alice desencarnou. E Deus, acho que ela vai estar num lugar muito bom pela fé, pela coragem que ela tinha, a forma que ela enfrentou o Deus. Mas eu falo, gente, se aqui eu estivesse passando por aquilo, eu ia estar falando, eu sou feliz, com pequenas coisas, né? E ela, a última vez que eu estive lá, ela falou assim, você está vendo a minha voz, está mudando, eu adoro falar. Estou fazendo fisioterapia, porque daqui a um dia nem falar, eu não vou poder mais, vou perder a fala. Ela dizia que era feliz. Então, é possível ser feliz? Eu não tenho dúvidas que é possível. Depende da forma que nós encaremos os desafios que a vida nos oferta. A forma que ela nós encaramos, nós podemos ser felizes ou ficar esperneando.
negociar, você está esperneando, ele não vai. Ele vai dizer assim, meu amigo, a minha lei não está, você se curva, você sofre. Ou eu me curvo, eu sofro. O sofrimento, então, é a escolha do próprio homem. Quando a gente fala de relacionamentos familiares, eu na minha profissão de advogado, que a gente vê lá no escritório, às vezes a gente fala assim, não é possível, o ser humano tem coragem de viver dessa forma. Pais que não conversam com filhos, irmãos que não se conversam, que se odeiam, ex-cônjuges que se odeiam, que não fazem nada para melhorar o ambiente doméstico, tiranos domésticos que em casa, na rua são anjos, em casa são tiranos. A gente vê coisas ali que ele fala, meu Deus, por que a criatura não opta por ser feliz? Por que ela não opta para aproveitar essa vida que a gente tem e ser feliz? E fica às vezes dentro de tormentos voluntários por muito, muito tempo. E a gente fala assim, por que essas pessoas não são felizes? Porque, na verdade, o nosso lar, estou falando lar, estou falando casa, o nosso lar tem que ser o lugar mais gostoso do mundo. Tem que ser o lugar que eu mais anseio a voltar quando eu sair de lá. Tem que ser uma coisa muito gostosa o nosso lar, mas isso depende do quê? Da transformação que a gente faz. Porque, na verdade, existem as famílias, conforme diz Joana de antes, as famílias espirituais e as famílias dos laços consanguíneos corporais. E a verdadeira família é a família espiritual. São aqueles espíritos afins que já são afins antes dessa encarnação, vão se manter afins nessa encarnação e vão continuar afins depois dessa encarnação. Essa é a verdadeira família, mas nem sempre a família espiritual coincide com a família carnal, com a família consanguínea. Por quê? Porque não raro espíritos que não se aceitaram no passado, que não se perdoaram, eles reencarnam no âmbito familiar para quê? Para se acertarem. Tem que se acertar com a lei, tem que se tolerar, tem que se perdoar. Insistem em não se perdoar, insistem em ficar vinculados na cadeia do ódio, volta junto, não tem como ser diferente. Mas graças a Deus a regra não é essa. A regra é que a gente volte no ambiente do lar com espíritos que não são afins, para que juntos possamos, irmanados, ajudar um ao outro nesse enfrentamento dessa carga da vida. Essa é a regra das famílias espirituais. Mas há as exceções. Muitas vezes, no âmbito familiar, a gente não fala, mas tem aquele criatura difícil, aquele que não está com ninguém, aquele que só causa problemas. E o que o resto da família faz? Vai se desesperar? Vai se descabelar? Vai se desestruturar? A quem mais é dado, mais será cobrado. E não tem outra receita para uma situação dessa que não seja o amor. É amar esses familiares. A gente não pode desistir desses familiares nossos. Eles são difíceis, mas vieram com propósito. Talvez não pedindo socorro para a gente, não poder virar as costas. E aí, eu lembro de uma historinha que diz assim, que um pai e uma mãe tinham um filho muito problemático dentro de casa, e eles foram procurar um sábio para aconselhá-los o que fazer com aquela criatura que destoava de todos do lar, que desestruturava o lar. Aí o sábio falou assim, depois de ouvir todas as reclamações, ele falou assim, eu só tenho uma receita. Qual é a receita? É o amor. Aí o pai virou e falou assim para o sábio, mas e se não estiver funcionando? Dobre a dose. É isso, dobre a dose. As pessoas difíceis vêm ao nosso lado. Será que se nós mudarmos a forma que a gente age, que a gente trata, nós não mudamos essa criatura, nós não ajudamos? Porque muitas vezes no ambiente do lar, nós cobramos respeito, atenção, carinho, amor, mas não fazemos a indagação. Será que eu estou dando carinho, respeito, amor? Se eu não estiver dando isso, não adianta eu cobrar. Porque existe uma lei que se chama lei de reciprocidade. A vida me devolve aquilo que eu dou. Se eu der amor, carinho e atenção, eu vou receber amor, carinho e atenção. Se eu não der, eu não vou receber. E muitas vezes no ambiente doméstico, o que a gente faz? Nós nos acomodamos, ficamos exigindo isso dos outros sem que nós façamos a nossa parte. Para mudar o ambiente doméstico, o primeiro que tem que mudar sou eu mesmo. Se meu ambiente é difícil, quem tem que mudar sou eu. E isso tudo que a gente recebe aqui na casa espírita, meus irmãos, é para ser colocado em prática nesses momentos difíceis. É para ser colocado em prática, não. Porque se eu não fizer isso, se nós não fizermos isso, o que adianta eu vir à casa espírita 4, 5, 6 vezes? Não dá nada.
se eu não mudar a minha forma de agir. E sabe por que muitas vezes essas famílias vivem desestruturadas? Por força do orgulho dos seus componentes. E orgulho, meus irmãos, falou de habilidade agora, né? O orgulho é filhote do egoísmo. É filhote do egoísmo. No final das contas, o que nós estamos vendo? Pessoas egoístas vivendo no mesmo ambiente. E óbvio que alguém precisa quebrar essa cadeia. Alguém precisa ter a humildade de dar o primeiro passo, de mudar o estágio de coisas. Muitas vezes a gente não gosta de discutir relação, mas o segredo do sucesso da nossa felicidade é discutir a relação. O filho está emburrado, eu falei alguma coisa que o magoou, vamos sentar, vamos conversar, o que está te magoando? As pessoas emburradas dentro do mesmo lar não resolvem nada. Eu não sei o que está passando na cabeça dele, ele não sabe o que está passando na minha, talvez não sei nem o que eu fiz. Cônjuges que não sentam e discutem o que está acontecendo vão ser infelizes. Muitas vezes as pessoas precisam, com nossos filhos, com nossos familiares. Eu vejo lá na história pessoas, irmãos que não se conversam, pais que não conversam com o filho. Um dia eu atendi uma senhora lá, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Ela chegou e falou assim para mim: doutor Douglas, eu preciso divorciar. O senhor faz o divórcio? Faço. Pois não, o que está acontecendo? Faz 20 anos que eu não converso com meu marido. Eu falei: então ele foi embora de casa, a senhora quer só regularizar a papelada para ficar tudo certo? Eu falei: não, o senhor não está entendendo. Nós moramos juntos. Eu falei: mas como a senhora mora junto com seu marido faz 20 anos que não conversa com ele? Eu não converso com ele faz 20 anos. Por quê? Nós brigamos um dia, nunca mais falou comigo, também nunca mais falei com ele. Eu falei: minha senhora, isso é 20 anos de sofrimento, as pessoas dentro do teu lar, vai na casa da sua esposa, seu marido, conversa com você. Eu falei: quando tem que conversar? Porque tem uma hora que precisa conversar, não tem jeito. Aí a gente usa os filhos para conversar. Eu falei: por que a senhora está nesse sofrimento há 20 anos? Vai, eu ia sair da minha casa e perder meus direitos? Eu falei: minha senhora, isso é tormento voluntário. Só podia ter saído às cegas da sua casa, que só não perdia direito nenhum sobre a casa. Casa é outra lei que rege, lei patrimonial, não é essa que obriga alguém a viver com alguém. Isso é o que, gente? Tormento voluntário. Deus expôs ela, cara, próprio. Você vai viver 20 anos com um sujeito dentro de casa sem olhar, olhando para ele, sem conversar. Deus impôs isso a ninguém, a criatura que se impôs aquilo voluntariamente, porque não precisava passar por aquele tormento. E por que duas pessoas que brigaram, ficaram 20 anos sem se conversar, não entraram no mesmo tempo? Porque são orgulhosas. Porque se tivesse alguém com a hombridade de pedir perdão, aquilo não precisava ter acontecido. E o perdão, meus irmãos, é a palavrinha mágica. Nós precisamos nos acostumar a pedir perdão. E para pedir perdão, sabia que nós temos que ter humildade também? Porque quando a gente não pede, é porque nós somos orgulhosos. Nós sabemos que erramos, que a nossa consciência acusa, e quanto mais a gente se apura na doutrina, mais ela nos acusa. Por coisas menores ainda ela vai nos acusar. E a gente sabe que errou, que pecou, que feriu alguém e não quer ter a humildade de aí pedir perdão. O perdão é libertador, o perdão liberta as criaturas. Ontem a Márcia estava assistindo um pedacinho lá da 4ª temporada do The Chosen e pegando esse pedacinho que Jesus estava ensinando os discípulos o valor do perdão, a pedir perdão. Não sei se vocês viram, mas se não viram é fantástico. Fantástico, porque a gente conhece a parábola, mas é fantástico, porque nesse dia que ele ensina, acontece o seguinte: Mateus estava muito magoado porque Cristo tinha se reunido com os apóstolos e tinha eleito Pedro, inclusive dado o nome para ele de Pedro, que é pedra, que é rocha, e eleito Pedro líder do grupo. E o Mateus, ele estava inconformado com aquilo, ele estava inconformado. Então, quando ele estava sentado perto de uma fogueira à noite, ele vem e se aproxima do Cristo: eu posso conversar com o senhor? Aí o Cristo fala: bom, o que você quer? E ele, nervoso, diz: não, senta aí, vamos conversar. E ele começa a falar com o Cristo: Senhor, o senhor elegeu esse Pedro para ser o nosso líder. Ele ofende os outros, ele ofende as criaturas, ele me ofendeu muito no tal dia, em tal lugar. O senhor ficou sabendo disso? Olha, o senhor tem o direito de eleger quem o senhor quiser para ser o nosso líder, mas olha, me dói. E se o senhor souber que ele me ofendeu e elegeu ele como líder, dói mais ainda. O Cristo, com aquela sabedoria que ele era peculiar, ele falou assim: mas Mateus, você teve um desentendimento com Pedro? Você por acaso já foi pedindo perdão? Não, mas ele já falou.
que nem adianta pedir perdão, porque ele não vai me perdoar. Aí o Cristo fala, olha que coisa fantástica. O Cristo fala assim para ele, Mateus, quando a gente pede desculpas, é um arrependimento. Perdão é uma outra coisa que a criatura que foi ofendida pode dar ou não. Mas se nós pedimos perdão, nós estamos nos arrependendo da nossa falta. Mas ele continuava irascível, ele não aceitava aquela posição do Cristo. Ele continuou questionando Cristo, e Cristo fala assim, mas Mateus, vamos pensar, quem que foi o primeiro ofensor? Quem que ofendeu a quem primeiro? Aí o Mateus começa, mas em resumo, ele falou, não quero desculpa, eu quero a verdade, me fala a verdade, quem que ofendeu quem primeiro? Ele fala, não, fui eu. Aí ele fala, eu fiz isso. Ele fala, Cristo se levanta, dá um tapinha nas costas e fala, você sabe o que você tem que fazer, e vai embora. No outro dia pela manhã, estava o Pedro e o Mateus andando. O Pedro fala, bom dia, Mateus. O Mateus fala, me desculpa. Aí o Pedro olha e fala, eu falei, bom dia. Eu estou te pedindo desculpas. Mas, aí ele fala, eu fiz isso para você, isso. Quando eu me converti, eu fui pedir perdão aos meus pais, mas eu devia imediatamente ter feito isso a você também. Já se passou um ano e eu não te pedi perdão, quero te pedir perdão por todo o mal que eu te fiz. O Pedro olha para ele e sai embora, não fala nada. Ele fica irritado naquela posição do Mateus e vai embora. E aí a cena passa, que é à noite, ele tenta dormir, ele não consegue dormir, ele levanta e vai ter com Cristo. Ele foi lá atrás procurar Jesus e falou, o que eu faço? Porque ele está me incomodando, ele lembrava as passagens que tinha acontecido, as ofensas, e vai ter com Cristo. Quando ele vai ter com Cristo, ele fala, Senhor, eu fui ofendido, vamos contar. Ele começa a contar, 7 vezes. 7 vezes. O que eu tenho que fazer? Aí o Cristo fala para ele, você tem que perdoar, mas não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Por isso que vem os 70 vezes, porque ele vai contando as 7 vezes que o Mateus o ofendeu. E aí, ou seja, infinitamente. Aí o Pedro olha para ele e fala assim, hoje o senhor me elegeu o líder do grupo, mas eu sou humano, eu não consigo perdoar, isso não dá. O Cristo falou, é o que você tem que fazer, perdoar infinitamente. Aí ele vai embora bravo, vai embora irritado. No outro dia pela manhã, estão todos os apóstolos reunidos. O que o Pedro faz? Ele vem, atravessa no meio deles, vai lá e dá um abraço no Mateus. Ele dá um abraço apertado, o Mateus não reage, ele dá um abraço e fala assim, eu te perdoo, está tudo esquecido. O Mateus começa a chorar e o Pedro depois, eles se comunicam no abraço e o Pedro sai falando para todo mundo, está tudo resolvido. É uma cena fantástica para a gente ver, né? Como nós podemos resolver qualquer conflito com um pedidinho de perdão. Se eu não peço perdão, o que Jesus falou? Antes de oferecer a sua oferenda no altar e de se reconciliar com o vosso irmão. Porque a oportunidade é agora, e às vezes a gente deixa passar essa oportunidade e fica vivendo infeliz. Fica sofrendo dentro do lar, em todas as nossas relações, por causa desse orgulho. Perdão libertador. Então, se o nosso lar está dentro dessa situação, nós precisamos mudar. Mudando primeiro a nós mesmos. Conflitos entre cônjuges. Nossa, Kardec até pergunta no livro dos Espíritos, como que o mais puro amor se transforma às vezes em aversão e ódio? Como que isso pode acontecer? Aí os Espíritos respondem que muitas vezes não é o amor que ligou essas criaturas, eram outros tipos de interesses que não o amor. Porque se fosse o amor, eles não iriam se judiar. E fala assim, as suas leis ainda são erradas. Porque ninguém é obrigado a viver com o outro, sofrendo, com um relacionamento tóxico. Não está fazendo apologia ao divórcio, está falando, você já envidou todos os seus esforços, não conseguiu? Vai embora, meu querido, pega a sua mão e cada um seja feliz. É isso que a doutrina nos prega, né? E muitas vezes a gente fica vivendo infeliz por opção, porque não quer, porque está no comodismo, e é porque não estamos fazendo infeliz. Então, a Teresa de Brito, ela tem um livro que chama Legendas Familiares, é o Espírito Teresa de Brito. Esse livro é psicografado pelo José Raul Teixeira. E ela dá uma receita para enfrentar esses conflitos de relacionamento, que ela fala assim, aprenda a conversar equilibradamente para o bem geral. O que é conversar equilibradamente? Sem grito, sem ofensa, ouvir, saber ouvir, saber falar no momento certo. E ela fala que se nós aprendermos a fazer isso e conversar equilibradamente para o bem geral, nós vamos eliminar
eliminando os conflitos do nosso lar. Ela fala assim: faça a sua consciência de vista e veja se você não está cobrando dos seus amores, afeto, carinho, sem ter feito nada para merecer isso. Ele fala: costuma agradecer tudo que você é beneficiado no seu lar e as coisas mudam e nós podemos mudar. Você já assistiu um filme que chama Quarto de Guerra? Se não assistir, eu recomendo. Para quem está feliz no casamento, pode assistir. Para quem tiver algum problema, assista, é melhor ainda. Esse filme, eu e a Marcia estávamos lá passando, encontramos esse. E a gente achou que até fosse um filme de guerra, né? Mas vamos assistir esse filme aí? É um filme fantástico. O que ele conta, o filme? Ele conta os conflitos de um relacionamento familiar entre os cônjuges. Eles estavam passando por um conflito, todo dia brigavam. E o rapaz tinha um emprego que era um expoente para ele, a mulher era corretora de imóveis, e um dia ela, na tarefa dela de corretora de imóveis, ela conheceu uma senhora. A senhora percebeu no semblante dela que ela estava sofrendo. E se aproxima e começa a conversar. Quando ela se abre, ela fala: eu vou te ensinar como é que você vai recuperar a tua felicidade no lar. E chama Quarto de Guerra o filme porque ela pega o closet dela, tira as roupas, os calçados, tudo e transforma ali no lugar da prece, da oração dela. E essa senhora ensina a fazer as orações. E é ali que ela se recolhe para fazer as orações. Mas ela não fica só nas orações, porque só orar não resolve o problema. Pode nos ajudar, mas não resolve. E ela faz o quê? Ela parte para a mudança efetiva dentro do ambiente do seu lar. E aí, o marido chega do trabalho, todo dia ela briga, todo dia ele começa a provocá-la para brigar. E ela fala: não, tudo bem, deixa eu falar uma coisa. Você não vai brigar comigo? Que postura é essa tua que eu não estou entendendo? Se você briga comigo, você não vai brigar? Não vou brigar com você, estou te compreendendo, estou te entendendo. Isso vai tantas vezes que ele se une de tal forma, enfrenta todos os reveses que a vida lhe ofereceu. Então, é uma mudança, mas por quê? Paradigma. Chega, eu quero ser feliz, vamos mudar, vamos virar o disco, vamos mudar tudo. É possível, está ao nosso alcance. Tudo, querer ser feliz ou infeliz, é uma questão de opção que a gente vai fazer na nossa própria vida, né? Todos os problemas que nós estamos passando aqui, todos eles têm soluções. Muitos deles foram escolhidos por nós mesmos. Agora, recuar não é possível. Kardec se preocupa com isso, porque lá no livro dos Espíritos ele tem um capítulo dedicado às penas e gozos futuros, felicidade e infelicidade. E ele fala assim: é possível gozar de uma felicidade completa na Terra? Os Espíritos falam: completa não, porque é plano de expressões e provas. Mas você pode ser tão feliz quanto a Terra o permita. Na 922 ele fala assim: poxa, mas o que faz a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Existe uma receitinha, uma medida comum de felicidade para todos os homens na Terra? E os Espíritos respondem: sim, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, consciência pura e fé no futuro. Vida material, posse do necessário. Só vou contar uma historinha rapidinha. Certa feita, um turista americano vai fazer uma visita ao Egito. Ele conhece um sábio e vai à casa do sábio visitá-lo. Quando ele entra na casa do sábio, só tinha um quarto, uma cama e uma mesa. E o turista pergunta para o sábio: onde estão os seus móveis? E o sábio lhe responde com outra indagação: aonde estão os seus? E o turista diz: mas eu estou de passagem. E o sábio lhe responde: eu também estou de passagem. Então, só para a gente ter uma noção, será que a gente precisa sofrer tanto, nós precisamos sofrer tanto por aquilo que entende? Que muitas vezes hoje nós estamos criando falsas ideias de felicidade. Se eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Não é aí que a gente vai buscar. Né? E parece que essa vida moderna conspira contra a gente, porque ele faz acreditar que eu preciso de tudo aquilo que eu não preciso para ser feliz. E muitas vezes a gente gasta o que não tem para comprar o que não precisa, só porque a gente acha que vai ser feliz. Tem uma pesquisa que fala que a felicidade no carro zero dura 15 dias só, e o carneiro dura 60, 90 meses. Então, será que vale a pena esse sacrifício? Então, nós precisamos pensar o que é supérfluo, às vezes é necessário para outro. A consciência tranquila é deitar no travesseiro, como diz Santo Agostinho, ter a consciência tranquila que eu não feri ninguém, passar em revista a nossa consciência todo dia. Eu vivi hoje conforme os postulados cristãos. Eu estou com a minha consciência tranquila, durmo em paz, e eu vou lá me reconciliar com aquilo que eu feri. É uma receita fantástica. E a fé no futuro é justamente aquilo que estava no começo da parábola que eu falei para vocês.
vocês, quando Jesus não estava nos ameaçando. Ele estava falando assim: suportai bem a sua dor aí, que a tua felicidade está aqui, está próxima. Se não é nessa vida, é para a vida futura. É isso que o Cristo quis nos dizer. Tenha fé no futuro, passe bem pelo seu problema, acredite que essa vida não se esgota. A verdadeira vida é a vida espiritual. Eu estou sofrendo aqui, mas a minha liberdade está próxima. É o bem sofrer que está na minha mão. Então, essa fé que a gente tem que ter, essa coragem, crer que Deus é Pai de infinito amor e de infinita bondade, ainda que nós estejamos sofrendo, é alívio para a nossa alma. Essa coragem, né? Alice falando: eu não vou reclamar, porque eu tenho certeza que eu que pedi isso. Isso é fé no futuro. Isso é confiança no Pai. Me submeter com galhardia, com cabeça erguida ao sofrimento que eu tiver que passar e ainda sermos felizes. Ser feliz não é ser atendido nos nossos maiores desejos: dinheiro, beleza, poder. Ser feliz é opção. É a opção que a gente pode fazer, né? Posso contar uma historinha para terminar? Tem uma historinha que conta assim, acabar, para a gente, estou encerrando. Que certa feita, numa cidadezinha, no portal dessa cidade tinha um sábio. Era preguiçoso, sabe? Mas ele ficava lá para fazer 50 anos. Ninguém entrava e saía da cidade sem conversar com esse sábio. E aí um dia chega uma pessoa, um forasteiro, e pergunta para o sábio: sábio, como que é essa cidade aqui? Aqui a gente pode ser feliz? E o sábio responde com a mesma pergunta. Responde assim: de onde é? Como que era a cidade de onde você vem? E o forasteiro falou assim: nossa, a cidade de onde eu venho é terrível. São pessoas de má fé, egoístas. Meus filhos não conseguiram fazer amizade nem na escola. Os empregos são terríveis, nós somos explorados. Eu saí de lá porque eu não conseguia mais ver. Ali não se podia ser feliz. O sábio se vira para ele e diz: olha, aqui é do mesmo jeito. Ele vai embora desapontado e segue viagem. Daí, nos instantes, tem um outro forasteiro e pergunta para o sábio a mesma coisa: sábio, como é que é essa cidade? Aqui nós podemos ser felizes? E o sábio pergunta: como era o lugar onde você veio? Olha, a cidade de onde eu vim era fantástica. Fiz muitas amizades, meus filhos eram bem tratados nas escolas, meu trabalho era excelente. Eu só saí porque eu estou em busca de novos desafios. Aí ele falou assim: aqui é da mesma forma que é a sua cidade. O aprendiz, o discípulo do sábio que viu, foi indagá-lo: mas sábio, em menos de uma hora você fez duas respostas diferentes para a mesma cidade. Aqui se pode ou não se pode ser feliz? Aí o sábio respondeu que a felicidade não estava na cidade, mas a felicidade